Qual a importância do cara do vinho? Qual é o nome do cara do vinho? Copeiro? Copeiro. Copeiro voltar pra função dele. Então, cara, porque olha só. Ele vai voltar na história? Eu não sabia. É, ele volta na história. Não, ele só Mais ou passa, menos. assim, mais ou menos. É, ele Qual que é o ponto, cara? ele tem a mensagem mais importante. Eu Cara, conheci um cara que vai te ajudar. A sua característica mais marcante, ela deixa marcas de fato nos outros, assim. A sua característica mais importante, ela deixa marcas nos outros. E com o tempo, esse tipo de coisa volta pra você, de alguma forma. As pessoas lembram daquilo que você fez pra marcar a vida delas. Por mais que ele tivesse sido ingrato no primeiro momento, que ele não falou pro faraó, provavelmente. Esqueceu. Então, olha só, quando ele resolveu o plano dele, ele esqueceu do outro, né? Quando foi passando o tempo, Faraó, ele teve um sonho, né? E ele teve um sonho e o Faraó, ele tinha muita gente que aconselhava ele, tinha uma galera que tentava interpretar sonho. Ninguém conseguia entender o que ele estava sonhando, né? Então, olha o que acontece, ó. O sonho do Faraó era o seguinte: e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. E depois ele teve um sonho parecido com espigas, né? E ninguém conseguia interpretar esse negócio. Isso daqui foi 2 anos depois. Ninguém conseguia interpretar. E como ninguém conseguia interpretar, começou a ficar com um problema insolucionável. E como o Rodrigo falou, eles valorizavam muito os sonhos naquela época. Tipo, os sonhos tinham significado, de fato, pra eles. E aí lembraram que tinha um cara na prisão que interpretava sonhos. E aí mandaram chamar, né, o José, nesse caso. Provavelmente foi o copeiro que lembrou. E aí, provavelmente, quem lembrou foi o copeiro. Foi né? o copeiro. Foi o copeiro. Lá tinha alguém na cadeia. Ah, lá tinha alguém. Então, olha só. Uma coisa que você fez e agregou valor na vida do outro, por mais que não tenha te agregado nada naquele momento, 2 anos depois mudou a sua vida. O José plantou a semente e esperou o negócio Relacionamento, né? É, relacionamento. Cara, Quer bom. ver um exemplo disso? 5 anos atrás, eu gravei com um cara que me ajudou muito, que foi o Guilherme Loureiro. Vocês nem lembram quem ele é, né? Guilherme Loureiro. Não sei quem é. Não sei quem é. Ele é o CEO da Walmart na América Latina. Ah, Eu dormi na casa dele. é verdade. Fiquei uma semana lá, né? Aprendendo, perguntando, gravando. Foi muito legal. Hoje, ele me ligou. Caraca! Eu falei, caraca! E aí, Guilherme, como você tá? E quanto tempo? Não sei o que lá. Hoje. Eu falei, caraca. E esse cara, eu falo dele uma palestra sim, uma não, quando eu falo do Código da Riqueza, né? Sim. Mas eu não falava com ele. Ele me ligou. Falou, sabe o que é? O meu filho, ele tá aí no Brasil agora, cara. Tá com empreendimento, não sei o que lá, não sei o que lá. Um negócio muito legal. Ele falou, cara, eu queria que vocês marcassem de conversar. Eu falei, claro. Então, olha só. Ele fez um negócio, pô, que pra ele deu uma entrevista, ele ensinou, deu umas aulas, mas a vida dele não mudou nada lá. Foi tipo 2, 3 dias da vida dele que... Mas 5 anos depois, talvez algo mude muito grande por causa de um bem que ele fez naquela época. Caraca. Legal. Não é? Verdade. Então, assim, cara, a gente nunca sabe o quanto algo que a gente fez de bem vai impactar a nossa vida no futuro, mas geralmente a chance maior é de que isso nos ajude mais do que atrapalhe, não é? Animal. Então, Animal. quanto mais pessoas você ajuda, mais possibilidades, ocasionalidades, né, vão aparecer no futuro. E aí foi isso que aconteceu com o José. Foi. E ele foi interpretar o sonho, né? E aí o que acontece E lá? tem um detalhe interessante. Quando ele foi interpretar o sonho, Uhum. olha o leitmotiv. Leitmotiv é uma palavra alemã que significa um tema que vai perpassando todo o texto. Olha a veste aparecendo de novo. Olha o detalhe que o autor bíblico coloca. Gênesis capítulo 40, versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Por que colocou esse detalhe? Olha, ele foi traído pelos irmãos e apareceu uma roupa. Ele foi acusado injustamente, apareceu de nova roupa. Ele vai diante de faraó e aparece de nova roupa. E ela vai aparecer outras vezes. Tá vendo o elemento da roupa sempre voltando? É interessante que tem um elemento também psicológico nisso aqui. O nosso cérebro, ele sempre é treinado para encontrar parâmetros de comportamento. Vou dar um exemplo.
Se você comprar um carro agora, fala um carro normal, não um Ferrari, um carro normal, vamos pensar qualquer um, fala um carro qualquer, Um T-Cross. T-Cross. Se você comprar um T-Cross agora, você vai notar um monte de T-Cross na rua. Não, nem comprei, já tô vendo vários T-Cross. Já tá vendo, vale? Aí, e quando você compra, passa a impressão seguinte, parece que a metade do planeta resolveu comprar um carro igual ao meu. Não é isso. Mulher grávida fica vendo um monte de mulheres grávidas. É que elas sempre estiveram ali, mas o seu cérebro começa a procurar parâmetros, padrões de comportamento. Então, por isso que a veste está sempre aparecendo. Quando José olhava para a veste, ele lembrava de coisas, sempre voltando. E aí que está o detalhe, porque quando você treina a sua mente para negatividade, a sua mente vai buscar as coisas negativas. Faz sentido. Quando você treina a mente para positividade, ela vai buscar o positivo. As duas coisas estão ali, mas você vai ver mais aquele carro do que o outro. Você entendeu? Então ele viu na roupa um contínuo da vida dele. E ele vai diante de Faraó. E aqui vem a coisa, para mim, mais bela do caráter de José. Ele podia se sentir traído por Deus. O Deus do pai dele está fazendo o quê para ele? Em termos lógicos, qual a argumentação que ele tinha para um Deus de amor tá deixando ele passar tanto problema, apesar de ser um cara justo? O Egito tinha tantos deuses, e para piorar, o faraó era um deus. Ele era o Horus vivo. Porque o Horus, o deus Sol, que é o filho de Osíris, ele tinha 3 versões. E tinha o Khepri, o Horus e o Ra. O Sol nascendo, meio-dia e se pondo. E a encarnação do Sol entre os homens era o faraó. Tanto é que você não podia conversar com o faraó olhando nos olhos dele. Porque ele era o faraó, ele era o Deus supremo. Aí olha como é que ele fala. Depois que o faraó conta esse sonho que o Tiago descreveu, o faraó teve um sonho único, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Isto não era politicamente correto. Podia parecer uma insensatez. Se o cara tá achando que ele é Deus, você tá falando que tem um Deus maior do que ele corria o risco do faraó, cai fora daqui. Então, você tem que ter a sabedoria de saber em que momentos você deve dizer uma coisa. Às vezes, numa negociação, vocês sabem disso muito bem, vocês dão curso disso. Você sabe qual que é a hora de dar o checkmate, de oferecer um valor maior. Você está comprando a empresa ali, você tem um trunfo na mão, você está disposto, de repente, até pagar mais. Mas você sabe o momento de jogar as cartas, fazer um... Olha, vamos fazer, você está pedindo tanto, e se eu te der a empresa com aquilo ali? Você sabe o que evitar na diálogo para poder não embaçar. Mas tem coisas que fazem parte do nosso caráter. Essas não podem ser ocultadas. Josué não queria crescer a ponto de negar a fé que ele tinha no Deus que lhe deu o sonho. Isso é ter caráter. Então, é uma linha muito tênue entre assuntos que eu devo evitar para não comprometer o negócio e assuntos que eu evito porque eu estou me vendendo. Na prática, isso é muito... É a questão do caráter, sabe? E da oportunidade. Ele falou, foi Deus que te deu, faraó. E esse Deus que me deu o sonho, que permitiu que eu fosse para a cadeia, me tirou de lá, estou mais amadurecido, a caravana de Deus apareceu, estou um outro homem agora, não estou o menino mimado da mamãe, mas eu estou falando o que aconteceu. Agora, o seu sonho, rei, é um grande problema. No Egito, tinha vários deuses, como eu falei. E uma das divindades muito interessantes no Egito, que você tem Der al-Bahari, que é onde está o túmulo da Hatshepsut, do Vale dos Faraós ali, você tem a deusa Hathor. Hathor é uma vaca. E a Hathor sempre era o símbolo da fertilidade no Egito. Tanto é que tem muitos desenhos da Hathor gorda e as pessoas mamando nas tetas. Eu sei que a expressão hoje é meio chata, né? Meio chula. Nas tetas, porque ela era da fertilidade. E você tem alguns emblemas no Egito, lá em Der al-Bahari, que tem 7 vacas gordas desenhadas. Ao longo do rio Nilo, havia 7 templos para a deusa Hathor. E existe um livro dos mortos que tem o desenho de Osíris sentado como mendigo sobre 7 vacas magras. Ora, se Hathor, uma vaca gorda, era o símbolo da prosperidade, o que o faraó queria não era uma mera interpretação do sonho. Ora, um outro estágio do desenvolvimento do dom de José. No começo, o dom que Deus lhe deu, ele apenas tinha sonhos. Na cadeia, ele adapta esse dom que Deus lhe deu e ele não somente tem sonhos, mas ele revela sonhos de uma maneira inusitada. E diante de Faraó?
Faraó não queria saber meramente o significado do sonho, porque você é faraó. Você já sabe que a vaca gorda é o símbolo da prosperidade. Você sonha com 7 vacas magras engolindo as vacas gordas, mesmo que você não sabe detalhes, boa coisa não é. Concorda comigo? Então o faraó já sabia que o sonho era ruim. E 2 anos, o que faraó queria era uma solução para o possível mau agouro daquele sonho. Então José aqui vai para um terceiro estágio de desenvolvimento do dom dele de decifrar sonhos. Ele sonhava, ele interpretava, ele dava soluções. Aí é muito bom, né? Ele Porra. dava soluções. É muito bom. São Completo. 7 anos de fartura que o Egito vai ter, faraó, com 7 anos de carência de alimento. Posso dar uma sugestão para o senhor, se o senhor me permite? Sim. Escolha o homem de maior capacidade que o senhor tem, coloque-o para administrar bem o Egito e recolher uma parte dos alimentos durante os anos de fartura. Que quando chegar no ano de seca, todo mundo vai vir comer dos celeiros do faraó. E aí é onde mostra, de novo, que ele é um bom administrador. Porque, por que, assim, vamos dizer que financeiramente você tem pessoas pobres por vários motivos. Vamos pegar que tem aquelas por questões estruturais, que é muito mais difícil quando você sai de um, cara, você viu lá de baixo, realmente uma situação de, cara, você não consegue sobreviver direito e tal. Eu vou excluir isso daqui da conta. Vamos pegar aquelas pessoas que elas são pobres porque elas tomam decisões erradas, porque elas gastam errado o dinheiro, porque elas fazem besteira. Um exemplo que eu acho que pode dar prático de vacas magras e gordas é, tipo, uma empresa que estava faturando muito bem em 2019, em 2020 veio o Covid e ela quebrou e foi destruída. Perfeito. Então, cara, você tem uma empresa que está faturando muita grana e aí ela só está projetando crescimento. E aí, cara, ela esquece que o mundo não é linear, né? Existem altos e baixos, existem vacas magras e vacas gordas, né? E é muito fácil você ter resultado quando você está passando por um momento de vacas gordas, não é? Mas você tem que lembrar que a economia é cíclica. Então, para mim, isso daqui demonstra que tudo é cíclico. Você tem a noite e o dia, né? Você tem neném, pô, você cresce, aí fica velho, né? Você reproduz, aí morre, aí tem de novo. Então, são ciclos, né? A economia é feita de ciclos, mas o segredo para você prosperar é você saber navegar dentro dos ciclos. Porque se você só quer ser agressivo, toda hora agressivo, vai chegar uma hora que você vai ser agressivo na hora errada, não é? Você vai ser agressivo na hora que você tá lutando contra uma parede, na hora que não tem como, você vai fazer cagada, vai fazer besteira. E aí, o que ele fez? Ele falou, bom, como vem primeiro o período de vacas gordas, depois vacas magras, ele tomou várias atitudes financeiramente inteligentes. Ele falou assim, cara, peraí, todo mundo tá ganancioso, porque geralmente as pessoas ficam gananciosas no topo de ciclo. Ficam meio cegas, né? Elas ignoram o risco, né? Todo mundo tá ganhando muito dinheiro, fartura, pô, Eu não vamos quero pensar no extraversar, pior, vamos tá? comer Tá tudo. tudo suave Perfeito. agora. Elas negligenciam os riscos, elas ficam gananciosas, não é? Então, cara, você tem um ciclo, você tem as pessoas ficando muito confiantes, ultra confiantes, excluindo completamente a possibilidade de errar, vão ficando cada vez mais agressivas, chega uma hora que o ciclo inverte, elas quebram. José fez o contrário. Ele falou, essa é a hora de a gente se preparar para o que vem depois. Porque quando vier o depois, ninguém vai estar preparado, logo a gente vai poder surfar uma onda sozinho, não é? Então eles vão ter menos competição. O que eles fizeram? Ele aumentou o imposto, se eu não me engano, né? Ele aumentou o imposto, e ele fez celeiros para armazenar comida, e começou a guardar basicamente comida, ou seja, sementes, né? Coisas que seriam valiosas no momento que ninguém mais teria, né, comida. E aí foi muito interessante, porque aí começou um ciclo onde, quando entraram as vacas magras, as pessoas começaram a quebrar. Só que elas tinham bens. Então, vinha gente do mundo inteiro. Vinha gente de todos os lugares para o Egito dar ouro, dar prata, dar bens muito valiosos em troca de sementes, cara. Lembra o quadro de Beni Hassam que eu falei? Que tinha uma caravana descendo ao Egito para comprar alimento? Ilustra Perfeito. isso aí. Então, todo mundo ia para o Egito, falando assim, pelo amor de Deus, vocês têm comida. Então, olha só, o ouro lá já não valia mais nada. Porque, cara, é morrer ou... Entendeu? Então, eles davam ouro, davam bens materiais e recebiam sementes em troca. E pro Egito, pô, eles estavam no momento onde sementes tinham fartura e ouro não valia nada naquele momento. Mas eles sabiam que num outro ciclo poderia valer muito. Exato. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer isso. Aí, eles continuavam tendo que sobreviver. Então, eles começaram a dar todos os bens que eles tinham. Dava roupa, dava tudo que era valioso. Nossa, muito.
Chegou uma hora, começaram a fazer tudo. Começaram, cara, a dar escravo, começaram a dar terras. E aí, olha que interessante, pelo excesso de ganância no ciclo de alta, no ciclo de baixa, aquelas pessoas que estavam prosperando se tornaram escravas de quem teve um pensamento de segundo nível ou de quem teve um pensamento anticíclico. E aí o Egito ficou muito poderoso nesse momento, porque todo mundo deu todos os bens que tinham para eles, eles deram o que eles tinham já se precavido, se preparado, e aí começaram a ter muito mais terras, muito mais bens, e tudo isso porque eles foram anticíclicos. Entende? Então, assim, se a gente sobrevive a um ciclo de alta, aliás, a um ciclo de baixa, quando isso daqui passa, a gente pode comprar um monte de empresa a um preço barato. Tem profissional bom que é demitido, né? Você tem vários mercados que você tem empresas que quebram, logo tem menos competição, né? Então você tem uma série de coisas que acontecem. Por isso que o segredo para mim de uma boa carteira de investimentos é você sobreviver a grandes dilúvios. Por isso que a gente tem a arca, né? E sabe que essa é uma sabedoria do deserto? Eu vou ler uma passagem da Bíblia para vocês que ilustra por que José fez isso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 16, diz assim, olha: pobre da terra, cujo rei é imaturo, e cujos líderes fazem banquetes logo pela manhã. O que significa isso? Até hoje os beduínos têm essa prática. A melhor refeição do dia é a da noite, não é a da manhã. Sabe por quê? Porque ele não tem a certeza se ele vai ter a comida. Então, mesmo ele tendo a comida guardada ali, ele reserva a comida para a parte da noite, porque se ele sair de manhã e caçar e tudo mais, ele tem a da parte da noite, não vai dormir com fome, e tem a do outro dia também. Então, de manhã, a refeição geralmente era mais simples, para guardar o alimento para uma possível situação de carência de comida à noite. Por isso que o provérbio fala: triste a cidade cujo rei é imaturo e cujos líderes banqueteiam pela manhã. O José cresceu com esse espírito do deserto. Vamos, no período da fartura, não exagerar para que tenhamos a mesma quantidade de alimento na época da escassez. Ele pegou aquela filosofia de vida e falou: Faraó, faça a mesma coisa.